E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero passar aqui para dar uma dica bem pontual de vários assuntos que a gente já vem falando em todas as minhas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook ou até mesmo no Instagram, com dicas diárias, e no canal do Telegram também, né? Inclusive, se você ainda não faz parte do canal do Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você entrar e fazer parte do meu canal gratuito, sem valor nenhum, que é o grupo de herveiros, tá bom? E antes da gente começar nosso conteúdo, eu quero pedir para você, aqui embaixo em algum lugar do vídeo, tem um local para você se inscrever no meu canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, e também deixar o teu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? O assunto que eu gostaria de abordar hoje aqui com vocês é justamente sobre traumas. Bom, ao longo da nossa vida, desde que nós somos bebês, desde que você está sendo gerado na barriga da sua mãe, você está gravando no seu campo de energia, que chamamos também de campo eletromagnético, uma série de eventos, seja eles positivos ou talvez um pouco negativos, né? Situações desagradáveis, ruins, enfim. A questão é que cada pessoa, cada ser humano é um indivíduo único. Nós somos seres semelhantes, mas somos seres únicos ao mesmo tempo. Assim como, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos do alinhamento o seguinte: cada pessoa se comporta utilizando uma determinada planta de uma forma diferente. Alguns têm resultados melhores usando a planta A, outros têm resultados melhores utilizando a planta B. E isso acontece por conta da nossa individualidade biológica. Mas também nós temos a nossa individualidade essencial do nosso ser. Ou seja, o que isso significa? Significa que para uma pessoa, uma determinada situação pode ser visto como um trauma negativo. Para outra pessoa, aquilo pode ter uma carga quase que neutra, vamos falar assim, né? Entendendo que temos as situações positivas, as negativas e algumas cargas neutras, se a gente for falar de uma forma didática, tá bom? Então, por exemplo, uma situação que você estava lá na barriga da sua mãe, que a sua mãe vivenciou aquela situação, seja um acidente, uma discussão, um abuso verbal, até mesmo um abuso físico que a sua mãe recebeu, aquela situação negativa acaba sendo impressa também no seu campo de energia, porque nós absorvemos tudo quando nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. E desde que nós estamos lá naquele local sendo gerados para vir à vida, nós começamos a registrar nos nossos campos de energia uma série de situações positivas, negativas, neutras, etc, etc. Então, quando nós viemos, nós já carregamos duas coisas. Nós carregamos as nossas impressões energéticas e espirituais de outras vidas, de vidas passadas, acredite você nisso ou não, mas estude um pouquinho de física que você vai entender que energia não desaparece, energia somente se transforma. Aí você vai conseguir compreender um pouco mais o que vem a ser essas vidas passadas. E depois, quando nós passamos pela fase da infância, nós criamos as nossas crenças, os nossos paradigmas, que são os conjuntos de crenças. Começamos a formar as nossas ideias, pensamentos, formas de ver o mundo e formas de ver a nós mesmos. E todas essas situações que nós vamos enfrentando na nossa vida, situações desagradáveis lá na infância, na escola, uma piada que você recebeu em público, por exemplo. Imagina que você estava lá, quando pequeno, na sala de aula, né? E a professora fez uma pergunta e a turma toda riu da sua resposta que você deu para a professora. Bom, esse evento que você se sentiu envergonhado perante a sua turma, perante a professora, que você foi visto como algo engraçado, se você é uma pessoa que interpreta isso de uma forma mais negativa, pode ser que você desenvolva um trauma ao longo da tua vida e que isso vai te acompanhar ao longo dos próximos anos, se isso não for resolvido, que você tenha medo, você tenha vergonha, você tenha insegurança de falar em público. Então, essas são algumas das questões que acabam acontecendo. Só que, às vezes a gente pensa que esse medo de falar em público, por exemplo, tá? Esse trauma que foi gerado, ele é apenas uma situação emocional que vai ficar lá e tá tudo bem. Eu não gosto de falar em público e tá tudo certo.
Só que na verdade é muito mais profundo do que isso parece. Por quê? Porque a nossa comunicação, a fala, a verbalização em público para grandes pessoas, etc., um número grande de pessoas, né? Ela está muito relacionada com o nosso quinto chakra. Chakras são centros de energia que todos os seres vivos possuem, assim como eu já expliquei aqui no meu canal e em muitos outros vídeos também, né? E o nosso quinto chakra, o laríngeo, bem aqui nessa região, ele é o centro que expressa para o mundo a nossa verdadeira essência. Ele é o centro de energia que expressa a nossa comunicação externa, mas também ele processa a nossa comunicação interna, a comunicação com a nossa essência divina, com a centelha divina que está dentro de cada um de nós. O quinto chakra ainda ele é um centro que processa, que expressa a nossa criatividade. Então, por exemplo, você tem problemas nesse quinto chakra que foi gerados por um trauma do passado. Eu só dei aquele exemplo como realmente um exemplo, né? Mas pode ter acontecido muitas outras situações que bloquearam esse quinto chakra, como por exemplo, pessoas que vivem engolindo sapos na vida, né? Vão guardando vontades a serem ditas e nunca botam para fora isso, e aquilo vai remoendo dentro da pessoa e o seu laríngeo vai bloqueando e gerando uma série de desequilíbrios. Bom, o que eu quero falar com isso basicamente é o seguinte, que todos os nossos traumas, as informações, os processos, as vivências negativas da nossa vida, elas podem contribuir para gerar os desequilíbrios dos nossos chakras. Porque essas situações negativas, elas geram como se fosse um código de barras no nosso campo vibracional, no campo eletromagnético, no nosso campo de energia humana, também conhecido por aura, né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Então essas situações negativas registradas no seu campo de energia podem somatizar, ou seja, aquilo que era uma energia vibrando numa determinada velocidade, ela vai se densificando, ela vai somatizando até atingir o teu corpo físico, gerando então uma doença. Então muitas pessoas, nesse exemplo que eu dei, começam a gerar desequilíbrios no quinto chakra e vão gerando desequilíbrios, os anos vão passando, até que isso se manifeste em problemas físicos do corpo dela. Então essa pessoa, ela sempre está com rouquidão, ela sempre tem dores de garganta, inflamações na garganta, amidalite, faringite. Ela pode gerar até mesmo um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo por ter gerado esses desequilíbrios no quinto chakra dela e assim sucessivamente. E assim por diante. Então todos esses desequilíbrios emocionais, eles podem somatizar e atingir o nosso corpo físico. Cada emoção está envolvida com um determinado chakra e nós precisamos trabalhar limpando esses traumas, limpando todos esses lixos tóxicos que nós carregamos desde a nossa infância, desde outras vidas inclusive, isso intrínseco dentro do nosso DNA humano. E é por isso que uma das técnicas que eu ensino muito para os meus alunos do alinhamento com ervas é a gente trabalhar com essa planta aqui. Gente, olha que beleza! Eu queria muito que a gente já tivesse uma tecnologia que vocês pudessem sentir o aroma que essa arruda está agora. Eu queria que vocês estivessem sentindo aí do outro lado. É um perfume único, muito marcante, característico da arruda, né? Nome científico Ruta graveolens. E quando a gente fala em arruda, a gente poderia trabalhar uma série de aspectos dela. Tanto o seu uso medicinal quanto o seu uso energético vibracional também. Por exemplo, medicinalmente muitas pessoas não sabem, mas a arruda ela pode ser utilizada terapeuticamente para trabalhar questões do seu corpo, da sua saúde. Por exemplo, você sofre com muitas dores de ouvido, o uso interno da arruda pode ajudar você. É claro que ela é uma planta com uma toxicidade muito alta, ou seja, se você utilizar ela demais, em demasia, você pode ter efeitos colaterais. Então é preciso muito cuidado e muita cautela com o uso da arruda. Se a gente for fazer o uso interno dela, a gente não passa de uma colher de cafezinho, aquela bem pequena, das folhinhas dela picada para cada xícara 2 a 3 vezes ao dia por um período curto, uma semana, 10 dias mais ou menos. Se você utilizar doses mais altas, uma colher de sopa
3 vezes ao dia, você pode ter problemas, complicações, porque ela tem sim uma toxicidade. Externamente ainda a gente usa ela, por exemplo, para auxiliar em casos de abscessos, de furúnculos, enfim. Não cabe aqui falar sobre o uso medicinal dela, porque eu quero falar um pouco sobre o uso energético da arruda, tá bom? A arruda é uma planta conhecida no meio esotérico, no meio metafísico, por fazer uma limpeza da nossa casa, do nosso lar, uma limpeza do nosso campo de energia, né? Muito usada por benzedeiras, por rezadores, herveiros, etc., para fazer justamente uma varredura do teu campo áurico, fazer benzeduras e outros processos, né? A arruda é uma verdadeira planta que serve como um termômetro de energias negativas do ambiente. Então, quando, por exemplo, você tem uma arruda na tua entrada da tua casa, na garagem, etc., e ela murcha, ela seca às vezes, é porque ela doou a energia vital dela para aquele ambiente que estava precisando. Então, ela tem essa capacidade de fazer uma medição de como está o nível vibracional daquele local. Mas eu quero ir direto ao ponto sobre a arruda, porque senão a gente nem sai daqui desse vídeo hoje se fosse falar sobre todos os poderes dessa planta aqui. A arruda, ela é uma planta que vai atuar realmente no seu campo de energia, fazendo justamente uma faxina, uma varredura, uma transmutação, uma desintoxicação. Essa é a palavra correta. Uma desintoxicação do teu campo eletromagnético, da tua aura, ajudando você a limpar essas memórias negativas que a gente vem falando desde o início do vídeo. Os medos, as angústias do passado, os traumas, as situações negativas que você vivenciou em algum momento da tua vida, a raiva, o ódio, a tristeza, as mágoas, etc. Tudo isso que você vem vivenciando. É claro que a gente não vai falar algo que é impossível. Você vai tomar um banho de arruda e você vai limpar tudo isso e você vai estar zerado e vibrando no amor e nada mais de ruim vai ter acontecido na tua vida? Não, não existe isso. A arruda ela vai ajudar a fazer uma limpeza gradativamente do seu campo eletromagnético, somado com as técnicas meditativas que talvez você já esteja fazendo aqui no meu canal. Se você é aluno do alinhamento, você vem fazendo os ciclos de limpeza lá dentro do meu curso, que são limpezas mais profundas ainda. E a verdade é que a gente sempre vai ter muitas coisas para limpar, né? E é um processo, como eu disse, gradativo, mas com as plantas, com o poder vibracional das ervas, nós conseguimos acelerar mais ainda esse processo de limpeza, de abandonar da nossa vida esses lixos tóxicos que vêm somatizando dia após dia, mês após mês, ano após ano, causando doenças, infelicidade, tristeza, impedindo que a sua vida prospere, impedindo que a sua vida desbloqueie e alcance um novo patamar, impedindo realmente a tua alegria, a tua felicidade de você vivenciar essa tua vida, essa tua encarnação da forma mais linda e bonita possível. Então, essa daqui é a arruda que pode contribuir muito na sua vida para que você consiga, aos poucos, começar essas limpezas vibracionais. E para que a gente use o poder energético da arruda, nós precisamos realizar a ativação do poder vital dela, através da nossa intenção, conectando ela com o nosso quarto chakra, que é o cardíaco, aqui no centro do nosso peito, e colocando, ativando, dando um comando para que ela atue de acordo com aquilo que você está buscando. Nós podemos utilizar ela na forma de banhos, na forma de defumações, de patuás, de mandalas, de bate-folhas, de essências ambientais, sprays, entre muitas outras formas. Então, esse daqui é um grande potencial que essa planta tem. Vamos sempre, como eu digo sempre para os meus alunos, utilizar as plantas com respeito, com sabedoria, com amor e muita gratidão. Porque o reino vegetal ele está aí para nos auxiliar a sermos pessoas melhores, a descobrirmos a nossa verdadeira essência, a nossa identidade. Então, se você quer viver com mais equilíbrio, qualidade de vida, com mais alegria e felicidade na tua vida e ter como consequência disso uma saúde muito mais harmônica, abra o seu coração para as plantas medicinais. Elas estão aí para ajudar você. O universo, o Criador, Deus, a fonte que tudo é, o nome que você prefira dar, o universo, disponibilizou para você as plantas, entre muitas outras ferramentas naturais, para que nós seres humanos pudéssemos viver cada vez
melhores, com equilíbrio, com saúde, felicidade, harmonia e sempre estarmos prosperando em todos os sentidos, prosperando financeiramente, prosperando na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, prosperando na nossa expansão de consciência e com um prosperar espiritual e energético também. Então, permita que as plantas entrem na sua vida. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo poder que todas as outras plantas possuem também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botão. Clica no botão, deixa o teu like também. Isso é muito importante para o meu trabalho. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que esteja precisando limpar essas energias negativas, esses traumas do passado, para que consiga usufruir de uma forma muito mais amorosa e gostosa essa vida, tá bom? Um forte abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.